Boa noite, meus alunos. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós retornamos, então, retomamos a semana falando sobre a botânica criptogâmica. Então, nós começamos as nossas primeiras aulas, trazendo lá um conceito de estrutura celular, até mesmo da própria origem da botânica. E aí nós vemos, que a botânica ela é um fundamento, para que tenhamos base para o estudo da evolução quando se trata da origem da vida, Então nós vemos lá, que a hipótese mais aceita, que foi proposta lá na década de 20, é que havia um oceano, Esse oceano primitivo ele era rico, principalmente em compostos químicos que apresentavam uma grande quantidade de energia, onde a interação entre esses compostos energéticos produziu, algumas moléculas que eram complexas, e que tinham o potencial de se autorreplicar, e que esses processos, ainda naquela época não era claro, mas que acabaram tornando-se entidades celulares que nós conhecemos hoje, chamada de RNA, Então, diante desse cenário, os primeiros organismos vivos, eles são caracterizados como seres procariontes, que são formados por células que não apresentam compartimentalização celular, por organelas, e eram heterotróficos, Então eles tinham a capacidade de produzir o seu próprio alimento, e através dessa produção de alimento acabou produzindo, um gás que até então não havia na atmosfera, originando o O2, o O3, desculpa, que é o gás ozônio, possibilitando a formação da camada de ozônio, Então, esses procariontes, eles foram evoluindo até organismos eucariontes, que se formaram a partir da fagocitose de organismos procariontes entre si, desenvolvendo, então, capacidades metabólicas que eram chamadas de adicionais. E aí, a partir de todo esse processo evolutivo, a ciência ela foi evoluindo e tecnologicamente, desenvolvendo equipamentos e métodos que foram facilitando o processo de identificação dos organismos, que os agruparam dentro, de um sistema de classificação, que inicialmente era distinto entre vegetais, os organismos vivos eram classificados como plantas ou animais, Então não existia um outro grupo. E aí, com a intervenção do microscópio, foi possível verificar-se que havia um mundo, de organismos ou criaturas unicelulares que eram muito difíceis de serem classificadas e incluídas dentro desses dois grupos, e a partir daí criou-se uma terceira categoria de seres vivos, que são os protistas, a fim de acomodar mesmo esses micro-organismos. Aí nós vimos lá que no século XIX, já tinha uma percepção da importância da evolução do estudo desses seres vivos. E aí, alguns cientistas foram desenvolvendo técnicas evolutivas em forma de árvores, filogenéticas, que mostravam ou demonstravam a relação dos diferentes grupos de seres vivos. E aí, a partir dessa classificação, de árvore filogenética lá do Haeckel, foi desenvolvido um esquema de 5 reinos, que é o que foi dominante até a década de 1980, tá? Essa classificação, esse esquema, ele dividia os organismos em Monera, que eram os procariontes chamados de algas azuis. Nós tínhamos os protistas,
né, os eucariontes unicelulares, e aí estavam inclusos algas e fungos. O plantae, né, o reino plantae, que era os organismos eucariontes, multicelulares, autótrofos fotossintetizantes, e aí estavam inclusos as algas, as briófitas, pteridófitas, plantas com sementes. O fungi, né, o reino fungi, formado por organismos eucariontes multicelulares com uma nutrição heterotrófica, e aí sim estão os fungos verdadeiros, né? E um grupo chamado de Animalia, onde eram inclusos os eucariontes multicelulares, também com nutrição heterotrófica, só que ingestiva, né? E aí entravam os vertebrados e os invertebrados. Aí nós vemos, né, que assim, foi evoluindo na década de 1970. Então teve um avanço metodológico, né, muito importante para a biologia, que é o sequenciamento do DNA. E aí base, né, esse sequenciamento em 1983, um cientista utilizou esse sequenciamento de um gene que ele chamou de universal, né, que fazia a codificação do RNA na sua subunidade pequena, a fim de construir mesmo uma árvore filogenética, que é a universal, que hoje é amplamente aceita, que divide realmente os seres vivos em 3 grandes grupos, que são os eucariontes chamados de eucária, né? Então, as eubactérias, então as bactérias verdadeiras, e as arqueobactérias dentro do grupo Archaea, né? Onde os eubactérias e as arqueobactérias são formadas por organismos procariontes. Né? A partir disso, em 1937, Shatton propôs que os seres vivos eles fossem divididos então em 2 grandes grupos, que daí são os procariontes, aqueles organismos que não apresentam, né, a sua compartimentalização celular em organelas, e os eucariontes, que são formadas por células já mais evoluídas, né, e com características evolutivas superiores. Então, essa organização, essa divisão, né, ela é hoje bem estabelecida, né, assim como a primeira distinção filogenética. Nós vemos que esses organismos eles vão apresentar uma série de características comuns, né? Então, por conta mesmo de uma razão lógica, a árvore universal ela permanece de uma forma não tão enraizada, tá, gente? Bom, então nós vemos que a botânica, de uma forma geral, ela também é fragmentada em relação à complexidade dos vegetais, tá? Nós falamos que no estudo de criptogâmicas a gente fala principalmente daqueles organismos que são chamados de vegetais inferiores, tá? O termo, então, criptogâmica, né, vem do grego, onde cripto refere-se ao oculto e gamos, que apresenta uma união sexuada, tá? Esse termo ele é usado genericamente quando a gente fala de algas, de fungos, de briófitas e de pteridófteras, todos vegetais inferiores. O termo, né, ele foi utilizado lá no século XVIII por Linneu, e aí ele usou esse termo para designar, né, os vegetais onde o seu processo de frutificação ou reprodução, ele não se difere a olho nu, a gente não consegue distinguir as partes reprodutivas desses indivíduos, né? Mesmo que o emprego do termo, né, ele se perdura até os dias atuais, esse termo ele é pouco comum, sabe, para a classificação atual, porque engloba organismos que são muito diversos, né, que não apresentam afinidades filogenéticas entre si. Então, cientificamente, se a gente fosse levar a pé da letra, o termo ele não tem um significado taxonômico, tá?
Então, nós vemos, né, que o estudo da botânica de criptogâmicas, ele acontece através dos organismos mais simplistas, né, e que vocês já tiveram bastante conhecimento sobre eles, né, eu fiquei sabendo com a professora Vera. Então, a gente começa estudando algas. E aí eu sempre gosto de falar, né, a gente tem um conceito muito errôneo quando nós falamos que os principais organismos em relação à reciclagem da atmosfera, né, do ar atmosférico, são os vegetais, né, superiores. E aí a gente esquece de um organismo tão importante, né, que são as algas, que tem assim um termo genérico, né, com pouco significado taxonômico, que inclui, né, dentro da sua definição, organismos que possuem como pigmento básico a clorofila A. Né? A clorofila A é o principal pigmento do processo fotossintético. Então, esses organismos, eles têm uma importância ecológica muito grande. Então, além dele ter uma característica de clorofila A, quando nós olhamos para a alga, nós vemos que o seu corpo, né, que é chamado de talo, ele não tem uma diferenciação característica de vegetal, né? Então, ele não tem raiz, nem caule, nem folhas. E que o seu hábito, né, o seu habitat, né, é predominantemente aquático. Esses indivíduos, eles não são semelhantes entre si, né, e muitos deles não possuem origem evolutiva que estão próximas. Nós vemos que eles têm uma função ou um papel ecológico fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, né? Porque eles são os produtores primários do ecossistema e que são responsáveis por aproximadamente 50% do total da produção primária no planeta. Por serem clorofilados, não necessariamente eles precisam ser verdes, porque além da clorofila, existem pigmentos acessórios que trazem coloração marrom, vermelha, azulada, né? Nós temos algas que podem ter um tom de... Ai, fugiu a cor, gente. Pastel, sabe? Então, assim, existem diversos pigmentos que auxiliam no processo fotossintético, que nós chamamos de pigmentos acessórios, e aí quando vocês entrarem lá na fisiologia vegetal, vocês vão entender isso melhor. Porém, a base, né, da fotossíntese é a clorofila A, e aí dentro desse grupo, todos eles vão apresentar, tá? Bom, então a gente vê que a organização do talo, das algas, eles vão apresentar uma diversidade muito grande, né, dentro das espécies. Então nós vamos ver que, vamos relembrar, né, na verdade, que existem algas que podem ser microscópicas, né, que a gente precisa de uma lupa para identificá-la e conhecê-la. E existem formas que podem atingir até 60 metros de comprimento, né, como as algas pardas, né? Ou até que tem essa característica de distinção lá do gênero Macrocystis. Nós vemos também que as algas elas podem ser encontradas, né, nos diversos ambientes. Então, nós vemos algas desde formas terrestres a aquáticas. Uma coisa que é muito importante a gente associar, que embora a alga seja terrestre, ela é dependente de água, tá? Então, por isso que a gente fala que ela tem um hábito predominantemente aquático. Fugiu o que eu ia falar. Até aí nós vemos, né, que elas podem ser terrestres e aquáticas e que elas geralmente, né, algumas espécies, elas têm uma habilidade de simbiontismo muito intenso.
né? Um exemplo típico disso é a associação que a gente vê com fungo, né? Originando os líquens. Então, além, né, dessas características, as algas elas podem estar nos mais diversos ambientes, né? Então, elas podem ser encontradas no meio aquático, em rios, lagos, mangues e marés. Elas podem estar divididas em 2 tipos, né, ou 2 conjuntos de grupos, onde podem ser bentônicas, né, ou seja, aqueles indivíduos que vivem fixos sobre um substrato, ou elas podem ser planctônicas, né, que são aqueles indivíduos que vivem em suspensão na coluna de água, né? Então ele tem uma pequena ou quase nula capacidade de se locomover, tá? Quando nós falamos em organismos marinhos que são bentônicos, né, a gente faz uma distinção desses indivíduos dentro de uma faixa em que eles ocupam no litoral. Então, o litoral ele pode ser dividido, né, em supralitoral, que é a faixa mais alta, né, que mesmo nas marés mais altas não fica submerso, né, não fica abaixo da água. Então, é a área que recebe pequena quantidade de uns borrifos de água salgada, né, principalmente em áreas que tem muito atrito, tá? O médio litoral, né, que é a faixa que pode ser descoberta temporariamente nas marés baixas, e o infralitoral, que é a faixa que nunca fica exposta ao ar, né, sempre a profundidade, tá? Então, nós podemos classificar os bentônicos nesses 3 níveis, tá? E lembrando que para ele ser bentônico, ele precisa ter um ponto de fixação. Então, a gente vê que as algas, elas são os organismos mais antigos da Terra, né? Tem evidência da sua ocorrência desde o período cambriano, né? Há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, elas têm a característica de realmente de serem o pulmão da Terra, né? E aí, esses indivíduos, eles são incluídos dentro de uma ciência que nós chamamos de ficologia, que é a ciência que estuda as algas, né? Então, é o ramo da biologia que vai apresentar uma maior diversidade de grandes grupos de organismos, que aí podendo ser, né, procarionte ou eucarionte. E aí nós vamos relembrar, porque eu conversei com a Vera, ela disse que vocês viram muito sobre algas, né? Algumas das principais linhagens, tá, gente, que estão associadas ao contexto vegetal, ok? Que daí entraria as clorófitas, as rodófitas, as glaucocitófitas, as euglenófitas, as cloraracnófitas, as heterocontas, as aptófitas, as criptófitas, as dinófitas. Então, nós vamos ver esses indivíduos, né? Algumas características principais para até mesmo vocês relembrarem. E trazerem um contexto da base da botânica, tá? De criptogâmicas. Então, vamos relembrar alguns termos, né? Nós vemos que as algas, elas apresentam diversos níveis de organização vegetativa, né? Então, o seu corpo, ele tem formas distintas com anexos diferenciados. Então, essa organização, na maioria das vezes, né, ela vai ser semelhante em grupos que são evolutivamente distintos, né? Demonstrando que há um paralelismo ali evolutivo em determinados tipos de morfologias. Nós vemos então que a alga ela vai ter uma estrutura morfológica que é base, que é comum em todas as espécies, né? Que é o talo, tá? Independente de ser unicelular ou multicelular, a estrutura do corpo da alga é chamado de talo,
que pode ser, que não vai apresentar uma organização de raiz, de caule, de folhas, flores ou frutos. Por isso que está incluso dentro da botânica de criptogâmica. Quando nós começamos a falar sobre a organização vegetal, nós vemos que as algas elas podem ser divididas ou agrupadas, né, em formas unicelulares. Então, são indivíduos formados por uma única célula, né, que podem ser unicelular flagelado, né? Então, são aquelas células que apresentam uma estrutura de locomoção, que é o flagelo. Pode estar presente, aqui eu trouxe uma euglenófita, né, para vocês lembrarem. A euglenófita, ela tem 2 flagelos, então ela é, nossa, fugiu a palavra agora, biflagelada, né? Porém, existem algas que têm um flagelo só, mas que podem ter 5, 6, tá? Daí depende da espécie. Nós vemos aqui uma alga eu trouxe uma diatomácea, né? Um unicelular que não tem estrutura de locomoção, que é um aflagelado. Então, essas duas estruturas são exemplos de células de algas que são unicelulares. Nós vamos ver ainda que as algas elas podem ser organizadas de forma colonial, né? Então, o que é uma colônia, né? A colônia ela é constituída por um grupo de células e cada célula dessa ela tem independência, tá? Que pode ser menor ou igual em relação às demais. Quando a gente compara com um organismo pluricelular, né? As células da colônia, geralmente elas são unidas fisicamente através de substâncias gelatinosas, né, que nós chamamos de mucilagem, e que não tem ligação citoplasmática entre si, tá? A gente pode encontrar indivíduo colonial tanto no plâncton quanto na região bentônica. Então, nós vemos que as formas coloniais, elas podem estar disponíveis de duas características. Nós podemos ver colônias que são chamadas de amorfas, tá? Ela não tem uma organização definida, né? Então, o número de células entre as colônias nem sempre é fixo. Geralmente elas não têm formas regulares, né? Igual a gente vê aqui. Essa aqui não é uma amorfa, tá, gente? Então, ela não tem uma característica de organização definida, tá? Uma colônia amorfa. O cenóbio, então, ele é um tipo de colônia que é elaborado e complexo, igual a gente vê esse aqui, ó, com forma e número de células definidas. Então, eu vou ter várias colônias de cenóbios que vão ter o mesmo número de células e o mesmo formato, tá? Esse tipo de talo, ele ocorre principalmente em clorófitas que vivem em água doce, tá? Nós vamos ver muitas clorófitas com essa característica para água doce. Aí nós vamos ver, né, que existem algas que são pluricelulares, que vão apresentar mais de uma célula, onde o seu citoplasma ele vai estar interligado com as suas células, né? Podendo ser a forma filamentosa, então, ela vai ter uma grande diversidade de forma, tá? Variando desde de formas muito simples, constituídas por uma única sequência linear de célula, igual a gente vê aqui, ó, tá? Ou até formas mais complexas, resultando mesmo em talos foliáceos, que tem um aspecto de folha, né? Que são cilíndricos, igual esse que a gente vê aqui, ó, tá? De uma forma mais complexa e mais tecidualmente organizado, tá? Então, as filamentosas, as pluricelulares filamentosas, elas podem ser divididas em 2 grupos, que são aquelas chamadas de não ramificadas, né? Então, nós vemos que a formação das células, ela acontece de uma maneira sucessiva, né? Em divisões celulares que são simples e que sempre ocorrem em um mesmo plano, tá? Então, nós não vemos aqui
deposição de várias colunas celulares, né? A gente vê uma coluna linear mesmo de célula, tá? Então, essa aqui eu chamo de não ramificada, ó, não forma nada do lado, né? E nós temos as formas pluricelulares filamentosas que são ramificadas. Essas aqui são mais complexas, em relação, então, à não ramificada. Então, ela apresenta uma mudança de plano de divisão, né, celular. Ai, desculpa, gente. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Pronto. Tá, então, ela tem uma mudança no plano de divisão celular, tá? Então, a gente verifica que eu não tenho uma divisão celular única, né? Eu tenho uma divisão celular ramificada, olha só, né? Eu não consigo nem definir onde começa, onde termina um ponto de divisão dessa célula. Ela tem vários planos, né? Então, nós vemos que as formas filamentosas, elas vão apresentar, né, uma fixação adaptada, né, do talo. Nós vamos ver que vão ter filamentos que ficam em pé, que são erétros, que são mais especializados para fotossíntese, que tem filamentos que são mais subterrâneos, né, que ficam realmente fixo o talo na superfície, que certas espécies não vão apresentar uma porção em pezinha, né? E sim em forma de disco, né? Aderido ao substrato, onde nós chamamos esse talo de crostoso. Então, nós vemos que essa característica, né, ramificada, é uma característica mais complexa, né? E que é muito importante porque potencializa o crescimento desses indivíduos e a sua funcionalidade em relação ao processo fotossintético. Ok? Uma próxima forma é aquela chamada de parenquimatosa, né? Que pode também ser classificado como talo verdadeiro. As divisões celulares, elas podem ocorrer em qualquer plano, então aqui a gente não vê uma simetria em relação à divisão celular, né? Originando realmente tecidos, tá? Então, são tecidos tridimensionais, são espessos, são encontrados principalmente em algas que são marinhas e que têm uma grande dimensão, podendo chegar, né, até 60 metros. Tá? Então, essas algas, elas têm tecidos que são especializados e que desempenham funções distintas, tá? Igual nós vemos aqui a uva, ó. Tá? Ela tem um aspecto de talho foliáceo, ok? Parece uma alface, né, gente? Ah, por isso que é chamado de alface do mar, né? Beleza, e o último tipo que nós vemos hoje, então, é o talo chamado de cenocítico. Ele é constituído por filamentos tubulares, então nós vemos, né, estruturas bem cilíndricas mesmo, que não a gente não vê divisão ou fragmentação em células, tá? A gente vê muito desses indivíduos dentro das clorófitas. A grande maioria desses indivíduos são de forma marinha. E eles podem ser, né, dos mais simples, pequenos, filamentosos, não ramificados, enquanto eles podem apresentar formas maiores, ramificadas, formadas por um filamento de espessura. E aí nós vemos aqui, ó, uniaxial, então a gente tem um eixo central, e desse eixo central a ramificação do talo cenocítico, tá? Ou nós vemos que os talos cenocíticos, eles podem ser multiaxial. Então, nós vemos que ocorre a ramificação lateralizada e a gente não consegue identificar de qual eixo formou-se, né? Que são filamentos justapostos, formando uma estrutura que pode também ser chamada de pseudoparenctomatosa, tá? Eu trouxe esses termos para a nossa aula de hoje para refrescar a memória, né? Porque eu tenho certeza que vocês já viram, e também para facilitar o entendimento quando nós entrarmos dentro dos filos
individualizados, tá, gente? Pessoal, algumas pessoas não tinham ainda realizado o processo as atividades, então eu abri novamente as atividades no sistema, por isso que eu ainda não corrigi, tá? Mas eu dei mais 2 dias de prazo para quem não tinha feito, e aí a gente volta a falar sobre as atividades, tá bom? Fiquem com Deus, se vocês precisarem de mim, me procurem. Até logo, gente!